Olá pessoal, aqui é o professor Vanilson, de volta aí com a aula de UML e hoje nós vamos ver tipos específicos de associações. Nós vimos já como é que a gente representa uma associação em UML e vamos dar uma olhada hoje na agregação e composição. Bom, como eu falei, são tipos especiais de associação entre objetos, entre classes, em que um objeto agrega barra compõe, no caso da composição, objetos de outro tipo. O que é que significa isso? Qual a diferença entre agregação e composição? A primeira diferença está na notação. Vamos só relembrar aqui. Na associação, a gente basicamente tem uma classe que possui um relacionamento com a outra, e a gente chama esse relacionamento aqui de uma associação. Nós vimos um exemplo já de um vídeo anterior. A agregação, se vocês perceberem, ele possui aqui um losango em que uma classe, nesse caso aqui a classe 1, ela agrega objetos da classe 2. A gente vai ver aí um exemplo exatamente o que é que isso aí significa. E a composição, que na verdade é um tipo específico de agregação, ela possui aqui na notação dela um losango pintado, preenchido, em que da mesma forma que a gente tem aqui a agregação, a composição também possui uma classe e compõe, é composta por, por outras classes. Existe uma relação que a gente chama de todo e parte. Vocês vão entender um pouco melhor nesse próximo slide. Essa relação todo-parte. Ou seja, um objeto que a gente pode chamar aqui de forma genérica de todo, ele agrega objetos partes. Quais as características aí? Quais são as características de uma agregação? O ciclo de vida dos objetos, eles são independentes. O que é que isso significa dizer? Tem um exemplo aqui embaixo de uma relação entre turma e aluno. É uma relação de agregação. Uma turma, ela agrega alunos. Os alunos fazem parte de uma determinada turma. Existe uma relação todo-parte. Porém, se por alguma razão eu remover uma turma do sistema, eu não necessariamente vou remover os alunos do sistema. Os alunos, eles possuem vida própria. Então, o todo, ele não determina a existência das suas partes. Ou seja, de novo, o ciclo de vida da turma não determina o ciclo de vida do aluno. São classes independentes. Inclusive, o aluno pode ter outros relacionamentos com outras classes e esses relacionamentos vão continuar existindo, independente da turma ser ou não um objeto que exista. E, na prática, como é que a gente implementa isso? Vamos aqui olhar no Eclipse para a gente ver como é que essa implementação pode ser feita. Bom, aqui no Eclipse, para facilitar, na parte inferior, eu coloquei justamente o relacionamento de agregação, onde a gente tem a turma no lado esquerdo e o aluno aqui. A turma representando o todo e o aluno representando as partes. Coloquei aqui os atributos. A turma possui um código e um nome. E o aluno possui aqui a matrícula e o nome. Apenas para simplificar. Se vocês perceberem, o relacionamento de agregação, ele pode e deve ter um nome. Aqui o nome que eu coloquei foi matriculados. Vocês podem perceber aí, vou dar um zoom, onde a gente tem aqui o nome matriculados. Né? E a gente não tem aqui nenhum atributo, nem no aluno, nem na turma, que indique esse relacionamento. A implementação ela vai ser muito parecida com a implementação da associação. E o contexto vai determinar como é que a gente vai fazer esse relacionamento. Na parte superior, a gente pode perceber aqui a classe turma, em que você tem os atributos código e nome, conforme está aqui especificado no diagrama, e um construtor aqui, recebendo código e nome, também tem os métodos get, set, foram criados aí para a turma. Da mesma forma, eu tenho a classe aluno, que também tem os atributos matrícula e nome, com o construtor recebendo a matrícula e o nome. E como é que a gente implementa esse relacionamento de agregação? Vamos lá, tem duas formas de a gente implementar. Aliás, três. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e dizer que a minha turma ela tem um conjunto de alunos matriculados nela. Pode ser um array, pode ser uma coleção, a gente ainda não viu isso,
mas eu vou colocar aqui um tipo list, e a gente vai ver depois com mais detalhes, é uma lista do tipo que possui elementos aluno, e vou chamar essa lista de matriculados, conforme está no matriculados, vou importar aqui essa lista, java.util, a gente vai ver isso depois com mais detalhes, mas é um novo atributo, onde eu tenho aqui, da mesma forma que eu tenho aqui a turma, o nosso relacionamento matriculados, ele pode passar a existir aqui como um atributo dessa classe. E o que é que isso significa? Significa dizer que eu posso adicionar alunos nessa turma. É muito comum a gente, ao criar um relacionamento dessa natureza, a gente prover métodos para que eu consiga adicionar elementos da minha coleção ou remover, por exemplo. Então, eu poderia chegar aqui, né, no construtor da classe turma e instanciar os alunos matriculados. A gente depois vai aprender, não se preocupem com isso aí, a relist, que é uma das implementações de uma lista em Java, de uma collection. Criei um array vazio, poderia ser um array normal, tá? E aqui eu posso simplesmente criar um método que vai ser público, void, adicionar aluno, em que a gente vai ter como parâmetro um aluno e eu simplesmente vou chegar na lista, no meu atributo, que é uma lista de alunos matriculados, e vou adicionar o aluno que eu recebi como parâmetro. Bom, do jeito que eu fiz aqui, eu consigo instanciar uma turma e consigo adicionar alunos nessa turma. E como é que a gente vai utilizar esse método e como é que a gente vai utilizar isso na prática? Eu fiz aqui um programa chamado Programa Agregação. Abri ele aqui, jogo ele aqui para baixo, para ficar mais fácil da gente continuar visualizando as classes básicas. Tá? E aqui eu instanciei um objeto turma de LC Prog2. A turma LC1, programação 2, esse objeto. Eu vou adicionar aqui alguns alunos nessa turma. João, Nil, aluno. Como aqui a gente já tem um construtor da classe aluno, eu vou passar a matrícula e vou passar aqui o nome João da Silva. E eu vou instanciar aqui mais outro aluno aqui, Maria, e colocar aqui o nome Maria da Silva. Ora, se esses alunos estão matriculados na turma, eu posso simplesmente chegar na turma LC Prog2, que é a turma que eu criei aqui em cima, e executar, chamar o método adicionar aluno, passando Maria e passando João. O objeto turma, ele vai possuir nos seus atributos os valores que eu passei aqui, o código da turma e o nome, e os alunos que fazem parte dessa turma. Esses alunos, como eu falei, eles têm uma vida independente, independente da turma existir, os alunos continuarão existindo, eles poderiam estar matriculados em uma outra turma, de repente uma turma aqui do BCC, em que a gente tem aqui a disciplina de compiladores, por exemplo. Vai estar aqui BCC, BC4, enfim, vou colocar aqui a título de exemplo. E eu poderia executar essa mesma ação aqui de adicionar um aluno na disciplina do BCC de compiladores, conforme está aqui embaixo. Ou colocar aqui um novo aluno, José,
a matrícula dele é 78991, José da Silva, e José, diferentemente de compiladores, ele só está de João e Maria, ele só está matriculado na disciplina de Programação 2. Bom, com isso daqui, eu implementei um relacionamento de agregação, ou seja, um objeto turma que agrega alunos que fazem parte dessa turma. E como é que eu posso usar isso? Das mais as necessidades, né, que a gente vai ter aí durante o código vai depender do domínio, vai depender das necessidades da aplicação. Então, eu poderia, por exemplo, querer saber quantos alunos existem na turma de programação 2. Posso chegar aqui e a gente pode imprimir aqui a turma, colocar aqui LC Prov2, obter o nome, o código, colocar assim, turma, tá aqui o código, mais colocar aqui pipe e mandar imprimir aqui o nome da turma. Nome. E como é que eu pego a quantidade de alunos matriculados? Posso chegar aqui, mandar imprimir um outro pipe e colocar assim matriculados, que seria o total de alunos matriculados. Eu posso fazer simplesmente navegando no meu objeto lc prov2 .get. Botou aqui o get do objeto do atributo que eu criei anteriormente, seria o atributo que é a lista de matriculados. A gente pode chegar aqui e até para evitar perder tempo, a gente pode gerar o código aqui, botão direito, source, generate get and setters, selecionar aqui que eu quero que ele crie os dois, tanto o get quanto o set, e mandar gerar. Então, ele gerou aqui o método get matriculados e set matriculados, se eu quiser mandar uma lista de todos os alunos de uma vez só. Então, eu posso dar um get matriculados, salvar aqui, ponto size, que é um método que existe aí no ArrayList. Vou rodar esse código aqui, vamos ver se está funcionando primeiro. Java, run as Java application. Vamos ver aqui qual foi a resposta que veio nesse código. Aqui embaixo, apareceu, ele executou. Tem aqui turma LC1, nome programação 2, matriculados igual a 3. Poderia mandar imprimir a lista de matriculados, poderia fazer uma série de outras coisas. Bom, essa daí é a forma mais usual de se implementar uma agregação. Por que eu falei que pode ser que existam outras formas? Porque é possível, a depender do contexto, a gente, ao invés de criar aqui um atributo que é uma coleção de outros, a gente pode fazer com que um aluno aponte para uma turma. Porém, nesse caso específico de aluno e turma, essa abordagem, ela muito provavelmente não iria funcionar, por uma razão simples. Existe o conceito de cardinalidade. Em geral, a gente informa aqui um texto, informando aqui se esse relacionamento ele é apenas de, por exemplo, um aluno possui apenas uma turma. Se fosse o caso de um aluno ter apenas uma turma, a gente teria que, por exemplo, 0 ou 1. Ou se a gente fosse obrigado a ter uma turma, teria que uma turma. Esse relacionamento, em geral, acontece com um curso. Um aluno, ele está matriculado em um curso. E um curso também agrega alunos. Então, seria possível, por exemplo, na classe aluno, eu colocar um atributo do tipo curso, em que ele apontaria para um objeto, teria como tipo um objeto curso. Como também o curso poderia ter a lista dos seus alunos. Ou uma terceira abordagem que seria as duas. Tanto o curso como também o aluno, eles teriam os atributos, um apontando para o outro. No caso da turma, o que acontece? Um aluno ele pode estar em várias turmas. Em nenhuma, normalmente em uma ou várias. Vou colocar essa regra aqui no meu sistema. Né? Pode ter um asterisco aqui.
Ou seja, o que eu estou dizendo com essa cardinalidade que está aqui? Eu estou dizendo que, teria aqui o texto do matriculados. Eu estou dizendo que um aluno, ele precisa necessariamente estar matriculado em uma turma ou várias. Então, neste caso, a gente, se quisesse implementar essa relação de aluno e turma, e ao invés de colocar o atributo aluno aqui na turma, a gente poderia simplesmente colocar um atributo turmas, e aí seria um atributo realmente do tipo lista, uma lista de turma, onde vai ter aqui as turmas do aluno. Também seria possível implementar dessa forma. E aí, de novo, a gente pode ter apenas isso daqui, ou eu posso tirar esse atributo e ter apenas esse, ou eu posso ter até os dois, se eu quiser. Tudo isso vai depender das necessidades do meu sistema. Se eu quiser ter uma navegação de uma entidade para outra, e uma forma de conseguir apresentar isso, ou manipular esses objetos, tanto partindo da turma, como também partindo do aluno. Em geral, o que normalmente acontece é o primeiro relacionamento que eu falei, a primeira abordagem de implementação que eu falei. Muitas vezes o que acontece no caso da agregação é isso aqui. É o objeto agregador, ele acaba tendo uma lista, uma coleção do objeto agregado. Então, seria essa daí, eu diria, a abordagem de implementação mais comumente utilizada. Bom, e a composição? A composição, ela é uma especialização da agregação, porém, como a gente já falou anteriormente, a abordagem, a notação utilizada para a composição, ela possui o losango preenchido. O que é que isso aqui significa? Qual a diferença? Como na composição, na agregação, eu falei que o todo ele não influencia no ciclo de vida das partes, na composição é o contrário. Os ciclos de vida dos objetos são dependentes. O todo determina a existência das suas partes. Não pode haver partes sem existir o todo. Aqui embaixo tem um exemplo, que seria o relacionamento entre empresa e departamento. Ou seja, não faz sentido nenhum se por acaso eu remover uma empresa do meu cadastro, os departamentos daquela empresa, que compõem aquela empresa, também serão removidos. Um outro relacionamento muito comum que existe entre duas entidades que formam uma associação de composição é, por exemplo, funcionário e dependente. Com a empresa você tem um funcionário que ele possui no seu cadastro funcional, ele possui uma lista de dependentes, que são seus filhos, por exemplo, em que o cadastro desses dependentes depende, como o próprio nome já diz, né, a própria entidade já é dependente, depende da vida do todo. Ou seja, se o funcionário for demitido, então não vai fazer sentido para a empresa manter o cadastro dos seus dependentes lá no sistema. E aí, como é que a gente implementa também esse mesmo relacionamento? Que é um relacionamento do tipo agregação, porém especializado para uma composição. Vamos dar uma olhada aqui no Eclipse para que a gente verifique como é que é essa implementação. Da mesma forma, eu deixei aqui o diagrama já preparado com a empresa e os departamentos da empresa. É muito comum a gente chamar essa entidade da direita, no caso aqui o departamento, de entidade fraca, justamente porque o ciclo de vida dela depende do ciclo de vida da entidade forte, do todo. Essa é a única diferença. E como é que eu implemento? A implementação ela segue a mesma abordagem, as mesmas abordagens lá que a gente seguiu aqui na turma, por exemplo, entre turma e aluno. Você vai criar uma lista, onde você vai ter aqui a lista da empresa com os departamentos. Eu posso fazer aqui da mesma forma uma lista de departamentos.
e colocar o nome departamentos, em que a gente vai fazer com que a empresa seja composta por departamentos. Então, vai seguir a mesma abordagem de implementação da turma. Eu posso criar aqui um método para adicionar departamentos. Novamente, void adicionar, recebendo aqui um departamento. E eu posso fazer a mesma coisa aqui que a gente já fez. Dis.departamentos.add departamento. Vou inicializar aqui esse arraylist, seria a minha lista de departamentos, igual a new arraylist, é uma implementação da lista. A gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas a implementação aqui poderia ser essa daqui, a abordagem mais comum. Ou seja, se eu deletar um departamento, se eu deletar a entidade, o objeto empresa, a lista de departamentos seria junto. Nesse caso específico, a relação é de 1 para N, ou seja, um departamento ele só está associado a uma empresa. Então, e uma empresa pode ter N departamentos, ou seja, eu posso ter vários departamentos aqui. Vou colocar um asterisco. E aí eu posso ter vários departamentos. O que é que isso significa? Significa dizer, eu peguei um exemplo um pouco diferente, eu poderia sim implementar esse relacionamento dessa forma aqui, um atributo público do tipo empresa, chamado empresa. Ou seja, para cada departamento você possui uma empresa associada a ele. E se eu quiser, eu posso até remover esse atributo daqui e não estaria errado implementar dessa forma. Tudo depende do que? Da aplicação. Nesse caso aqui, se eu quisesse pegar a empresa do departamento, simplesmente já teria aqui ele apontando para o seu pai, digamos assim. Nada impede de eu ter a abordagem que eu contenho aqui os dois atributos. Tanto o atributo do lado da entidade forte, do todo, como o atributo da entidade fraca, do departamento. Porque a carnada aqui é 1, então eu fiz aqui um atributo simples, não é uma lista, não é uma coleção, como foi o caso lá de aluno, que era uma coleção de turmas. Veja, a implementação é a mesma. As abordagens de implementação, elas são as mesmas, inclusive para as associações entre múltiplas entidades. Qual é a diferença do ponto de vista do código? Como você já sabe que isso aqui é uma composição, ou seja, a vida do departamento, o ciclo de vida dessa entidade depende do todo, você vai ter que implementar nas operações do seu sistema essa regra. Ou seja, quando eu remover uma empresa, eu vou ter que remover lá no cadastro de departamentos todos os departamentos que fazem parte daquela empresa. Porque eu sei que aquele relacionamento que eu implementei é um relacionamento de composição. Aí é uma regra do seu negócio, que está aqui me informando claramente no meu diagrama UML que a entidade empresa determina a vida da entidade departamento. É basicamente isso. A gente com essa aula fecha os principais tipos de associações. Faltando só a gente ver depois a associação do tipo herança, que a gente ainda vai ter aulas com isso daí, e também o que a gente chama de entidades associativas, que é uma outra forma de você implementar relacionamentos onde você tem N relacionamentos que a gente chama de muitos para muitos, e é o caso aí de alguns deles. A gente pode ver isso como uma entidade associativa. Por hoje é só. Em breve a gente vai publicar o outro material.